Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo. O assunto de hoje é um assunto polêmico, mais uma vez. É o vídeo do Phil Heath, onde ele falou que os bodybuilders do culturismo clássico são atletas de fim de semana. Você concorda com isso? O Phil Heath parece ser mesmo um cara que não sabe muito como fazer amigos, né? Ele não consegue muito ter uma sociabilidade e ele tem o dom de falar coisas que não são tão legais e acabam irritando muita gente. Dessa vez ele foi perguntado em uma entrevista sobre o Classic Physique, culturismo clássico, qual era a opinião dele. Ele primeiro começou falando que ele já teve um físico de culturista clássico, quando ele começou a competir, ele tinha quase 90 quilos, e que era um físico que entraria no clássico hoje, mas que seria muito difícil para ele manter aquele volume, segurar, porque o corpo dele queria crescer e tudo mais. Na sequência do vídeo, ele fala que, na opinião dele, ele acha que o bodybuilding clássico é um lugar para guerreiros de final de semana. Ele usa esse termo para aquele cara que é um termo usado pelos americanos, para aquele cara que não leva muito a sério o esporte, que é o peladeiro aqui no Brasil. E ele fala que o bodybuilding clássico é para aquele cara que quer competir, que quer ter um físico legal, mas que ainda quer jogar um basquete no final de semana, jogar um futebol no final de semana, e que nesse caso o bodybuilding clássico se encaixa perfeitamente. Ele também falou que acha que o bodybuilding clássico é para aqueles caras que já competem em alto nível em outros esportes, como lutas, basquete, e que depois do final da carreira querem dar uma chance para o fisiculturismo. The classic bodybuilding division is just for those guys that maybe are weekend warrior athletes that still want to play ball on the weekends with their friends and not necessarily have the goals and aspirations to be a Mr. Olympia open bodybuilding champion. Maybe their genetics just aren't that way. I don't know. Maybe they just don't have the desire. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que é um esporte de altíssimo nível, que os físicos apresentados no Classic Physique têm sido excelentes e têm evoluído cada vez mais. Mas no final do vídeo, para ser justo com o Phil, ele coloca uns argumentos que são até interessantes e que fazem algum sentido. Um deles é o seguinte, que ele fala assim que para um cara que... antes disso ainda ele fala que ele acha que um cara que está no bodybuilding clássico é porque ele não tem a paixão, ou não tem a motivação, ou não tem a vontade de se tornar um fisiculturista da Open. E que os fisiculturistas da Open, que a categoria Open é o real, é o verdadeiro bodybuilding, é onde o verdadeiro Mr. Olympia é coroado. É claro que o Bodybuilding Open é o título de maior prestígio que a gente tem dentro do fisiculturismo hoje, no Olympia, mas não se assustem se dentro de alguns anos a Classic Physique ultrapassar a Bodybuilding Open na questão de popularidade. Os físicos são muito mais atrativos, são muito mais bonitos. Quando a gente olha um físico da Classic Physique, é um físico mais tangível, que a gente gostaria de ter e que a gente enxerga como mais possível de se chegar. Então, é claro que a popularidade vai só subir, os caras estão melhorando bastante e vamos ver como é que vai ser isso no futuro. Mas o Phil tem alguns pontos importantes. Por exemplo, o limite de peso. Ele diz o seguinte, que com o limite de peso, pode ser que um atleta chegue no limite de peso dele. Imagina, vamos colocar assim, um cara que não tem um shape tão legal, um shape tão bonito, uma estrutura óssea tão propícia. Ele está no limite do peso. E aí ele vai perder para um cara que é um pouquinho mais baixo, mas que tem um shape, que consequentemente vai ter um pouco menos de volume, mas que tem um shape muito melhor, a estrutura óssea é muito melhor, musculatura arredondada, articulações pequenininhas. E a única maneira desse cara superar o outro seria ganhando mais volume, seria sendo maior. E eu acho que esse é um dos atrativos enormes e grandes do Bodybuilding Open. Essa história do cara que é muito maior que o outro, que é o cara que é gigante, vencer um cara que é menor com shape bonito, ou que um cara que é bem menor, mas tem um shape estrutural fantásticos e vai lá e supera um cara que tem 20 quilos a mais que ele. Essas histórias, essas comparações, esse tipo de debate é muito legal dentro do fisiculturismo e eu acho que é um dos atrativos grandes que ele tem. No Classic Physique isso pode não ser tão amplo assim, porque a diferença de peso, de tamanho, de estatura vai ser muito pequena entre os atletas. Então o Phil diz isso, o cara que está no limite do peso, tem uma estrutura e um shape feio, vai perder sempre para um cara que tem uma estrutura um pouco menor e um shape bonito. E ele não tem como fazer. E aí no final o Phil sugere, então se você for esse cara,
por favor, pense bem e vai para Open, ganhe volume, seja competitivo. E eu acho que é verdade. O atleta ele tem que saber onde o físico dele se encaixa melhor. Ele tem que ter um coach, um treinador ou algum conselheiro que saiba muito bem analisar o físico dele e orientá-lo qual caminho seguir, para qual rumo tomar. Fico na Clássico, vou para 212, vou para Open, o que fazer? Então é importante hoje, com tantas categorias, que cada vez o atleta se informe mais, se eduque mais e seja inteligente o suficiente para tomar a decisão correta sobre qual categoria seguir. Eu também concordo com o Phil no fato de que o bodybuilding clássico é um caminho de entrada para Open. O clássico pode ser a salvação do bodybuilding. Por quê? A gente tem uma situação hoje que é a seguinte, muita gente quer competir, tá na moda, todo mundo quer entrar, os caras da Open estão gigantescos, os da 212 estão gigantescos, e a gente vê atletas jovens com muita pressa de ganhar volume e os físicos estão crescendo cada vez mais rápido, cada vez com abuso maior de drogas, veja o caso do Dallas McCarver, e com cada vez menos qualidade. Se a gente tiver o Classic Physique como meio termo, o jovem atleta tem mais degraus da escada para subir e ele pode pensar na sua carreira, formular o seu plano de carreira competitivo de uma maneira mais ideal, não tão íngreme, com uma curva menos inclinada. Vai poder ganhar volume com mais calma, vai precisar usar menos suplementos para fazer isso, vai conseguir ter um polimento melhor no seu físico. E isso vai permitir duas coisas para a gente. A primeira é físicos fantásticos e extremamente estéticos no Classic Physique e uma possível mudança na mentalidade da formação dos atletas para Open. Então, o que o Classic Physique está fazendo hoje, está semeando hoje, vai poder ser visto daqui 5, 10 anos no Olympia Open. Posso apostar com vocês, a gente vai ter físicos muito mais polidos, com muito mais qualidade, com cortes mais profundos e menos gigantescos. Porque os caras que vão migrar para Open vão ter essa influência grande da Classic Physique. O que pode acontecer também é a Classic Physique, como já aconteceu, já subiu um pouquinho o limite de peso, é a IFBB e subindo aos poucos o limite de peso da Classic Physique até chegar no limite aceitável onde tenhamos ainda caras com volume maior, um aspecto freak, mas um shape fantástico. E deixar a categoria Open para os freaks mesmo, para os mass monsters, para os caras que querem pesar 130 kg, 140. E aí, dentro da Open, esquece, já que já não julga mesmo, esquece o lance de cintura, linhas. Se pense mais em uma questão de volume, com uma certa definição, óbvio, mas sem pensar tanto em julgar linhas e shape. Tem um outro vídeo que eu fiz sobre isso, sobre o Classic Physique tomando o lugar do Bodybuilding Open. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz quando eu voltei a fazer o canal. Tá bem lá atrás, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, vale a pena checar. Então é isso aí, pessoal, foi o Phil falando mais uma vez, falando aí um pouco de bobagem, mas no final ele deu uma consertada boa, acabou utilizando argumentos interessantes. Então, no final, eu não posso dizer que nem discordo totalmente do Phil e nem concordo totalmente com ele. Eu discordo nesse lance de que os caras não são hard workers, que não são atletas que dão tudo, porque são sim atletas de alto nível que se esforçam demais. Pode ter um ou outro que não seja, mas a maioria e o grosso da Classic Physique são atletas de altíssimo nível que se empenham muito, pode ter certeza disso. E concordo com esses argumentos do limite de peso, mas aí é uma outra história, não é culpa do Classic Physique, é culpa do treinador e do atleta se ele estiver fazendo isso, se ele estiver se limitando por estar na categoria errada. Bom, gente, o que vocês acham sobre isso? Concordam? Discordam? Concordam com o Phil? Discordam de mim? Vice-versa? Fala aqui nos comentários, conversem comigo. Eu tenho recebido muitos comentários. É um público muito inteligente, que coloca perguntas pertinentes, colocações pertinentes. E, infelizmente, eu não tenho tido tempo de responder todo mundo. Tenho me esforçado muito, tenho trabalhado para organizar melhor meu tempo de uma maneira que eu consiga responder melhor vocês. E só adiantando, eu estou me organizando também para ter 1 ou 2 lives por semana dentro do YouTube para poder conversar com vocês, tirar dúvidas, falar pessoalmente. A gente vai ter um canal de comunicação muito melhor dessa maneira.
aguardem que em breve vai acontecer isso aí. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo diário do culturismo. Muito obrigado a todos. Peço que se inscrevam no canal. Muito obrigado a você que se inscreveu, que assiste os vídeos, que divulgou o canal. Esse sucesso também é de vocês. Eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui. Até a próxima.